Pessoal do segundo A, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Espero que todo mundo esteja se cuidando para que, fazendo a nossa parte, a gente volte, né? O mais rápido possível a nossa rotina normal, nosso contato presencial na escola. Isso é muito importante, né? Isso é bom para todo mundo. Para vocês, que a gente sabe que estão muito atarefados, e para os professores também, que estamos trabalhando bem mais do que presencialmente, por conta que temos que ver essa parte tecnológica, né? E vocês sabem que realmente a gente deseja retornar o quanto antes, todo mundo bem, né? Pegou uma situação que pegou todo mundo de surpresa, como a gente falou já nas últimas aulas nossas. Mas vamos fazer a nossa parte para retornarmos, né? Ninguém pediu essa situação, ela acabou acontecendo e vamos lidar com aquilo que a gente dispõe, né? Agora podem acreditar que dentro das nossas limitações, dentro das nossas capacidades, a gente está tentando dar o nosso melhor para que corresponda da melhor maneira o aprendizado de cada um de vocês, né? Mas o que a gente quer realmente é essa volta ao nosso contato presencial. Claro que quando tiver tudo normalizado, né? Quando tiver a segurança, a nossa saúde garantida, tá bom? Mas se Deus quiser, vamos retornar. Vamos retornar sim o mais rápido possível. Pessoal, a gente se encontra hoje para fazer a correção do nosso simulado online do último dia 8, da última sexta-feira, de matemática, né? E antes da gente fazer essa correção, nós vamos falar um pouquinho a respeito do simulado e divulgar também se houve ou não vencedor do desafio da aula passada. Tá certo? Então, eu quero desde já falar e agradecer, porque eu fiquei ansioso, né, se ia ter uma boa participação ou não, e eu fiquei realmente impressionado com a participação, impressionado no sentido bom, né, no sentido positivo. Tivemos uma participação de 95% da turma, 95% da turma, quase todo mundo, né, participou do simulado. E acredito que aqueles que não participaram, aqueles que justificaram dificuldade de não estar dispondo de internet, problema de celular, né? Mas fiquei realmente satisfeito e feliz com a participação e o compromisso que vocês tiveram. Essa questão de ter acertado muita questão ou pouco, isso é uma consequência, né? Acerto ou erro é uma consequência de quem tenta, e a participação foi ótima, né? Claro que a gente vai fazer isso semanalmente, com tanta frequência assim, mas quando vermos uma certa quantidade de conteúdo, vamos fazer outro novamente, né? Eu disse a vocês que era valendo uma pontuação, e na verdade só que a gente não tem como atribuir isso agora, porque não temos essa autorização, enquanto não voltarmos presencialmente, né? Mas está tudo notado, tá bom? Eu estou com a quantidade de acerto de cada um, e assim que possível a gente vai reverter. Ao mesmo tempo que tranquiliza aqueles que não saíram muito bem em relação a acertos, por conta que isso é uma consequência e vocês não serão prejudicados de forma alguma, né? A participação foi muito boa e isso é realmente o que mais importa nesse momento, tá bom? Pois bem, pessoal, mas a gente fica querendo saber, né? Claro que cada um teve acesso à sua pontuação. Os alunos não ficaram sabendo a pontuação dos colegas. Só eu que tive esse acesso no banco de dados quando foi respondido lá. O que acontece? Das participações, nós tivemos 3 pessoas que conseguiram acertar todas as 10 questões, né? Fico muito feliz, e também por aquelas que não conseguiram acertar as 10, mas que participaram e procuraram responder com compromisso e responsabilidade, tá bom? Mas vamos, antes da correção, relembrar o desafio nosso que foi proposto a semana passada. O desafio nosso proposto a semana passada foi esse aí, ó.
tem uma imagem, né? Vocês estão vendo aí, e tinha dizendo assim: quantos dias você vê na imagem ao lado? A imagem é essa aqui, ó, né? E você observa que é como se fosse uma palavra cruzada aí com várias letras D, I, A. E dá para formar a palavra dia em várias direções, né? Horizontal, vertical, diagonal. Só que realmente tem uma pegadinha na pergunta, que é o seguinte: quantos dias? E dias aqui está no plural. E você não vê nenhuma palavra no plural aqui na imagem. Você vê dia no singular, mas não vê dias no plural, tá bom? Se fosse quantas palavras dia você vê na imagem, aí você realmente contaria todas. Mas a palavra que ele quer é dias, plural, e não dia, singular. Por isso que a resposta, de acordo com a imagem, seria nenhum, né? Não dá para ver nenhuma palavra dias, tá bom? A resposta seria nenhuma, ok? Tudo bem? Acompanhe até o final, porque quando for no final a gente vai deixar o desafio dessa semana também, tá ok? Vamos lá agora a correção das 10 questões do nosso simulado, ok? Vamos lá. Aguardando aí a primeira pergunta, infelizmente essa imagem aqui ninguém recebeu, né? Porque só recebe quem ganha o desafio e não houve vencedores, tá bom? Mas houve participantes, né? Isso vale também, ok? Pronto. Uma das perguntas era essa. Eu digo uma das perguntas porque as perguntas apareceram para vocês não na mesma ordem, né? O que era a primeira pergunta para um podia ser a última, a terceira para outro. As perguntas não estavam na mesma sequência para todos vocês. Mas todo mundo estava com essa pergunta aí, tá bom? É uma pergunta de definição, né? Para que a gente possa analisar porque às vezes a gente pensa que cálculo é mais complicado, mas às vezes a gente se atrapalha mais em definição, né? A pergunta é a seguinte: de acordo com os conceitos iniciais da circunferência, assinalar a alternativa errada, tá bom, pessoal? É a errada. Quer dizer que dessas 5 aqui tem 4 certas e apenas uma errada, tá bom? Para poder analisar as alternativas, a gente vai se apropriar aqui de alguma imagem para poder analisar melhor essas alternativas, tá certo? Então, a gente colocou aqui uma imagenzinha, inclusive a gente tem trabalhado ela nos materiais nossos, certo? Vamos ver aqui, pessoal, olha só. Eles aqui, ó. A medida do arco corresponde à medida angular dele. O que seria um arco, né? Por exemplo, começando aqui, ó, desse ponto onde está o cursor do mouse, nessa partezinha que está de cor vermelha, isso aqui seria um arco, né? Aqui a gente teria um arco, tá bom? E ele quer saber a medida do arco corresponde à medida angular dele. Vocês acham o quê? Na verdade, essa aqui está correta, né? Então esse arco aqui, ó, corresponde a esse ângulo aqui. E o ângulo está aqui, mas ele foi projetado e esse mesmo valor aqui é o mesmo valor que está aqui, né? O arco é uma projeção do ângulo, tá bom? Está correto. O comprimento do arco corresponde à medida linear dele. Também. O que seria o comprimento do arco? Se eu medir esse arco aqui, né, seria a medida linear. Então nós temos aqui medida do arco está relacionada a ângulo, correto, e comprimento do arco está relacionado a tamanho, né? Aí seria o tamanho dele aqui. Tá bom? Está correto também. Terceira, a medida do arco não depende do tamanho do raio da circunferência. Ou seja, ele está querendo dizer aqui para a gente que a medida do arco, né? A medida do arco seria essa parte aqui, né? A medida do arco, quando a gente tinha que pegar aqui na primeira, ó, né? Que seria a medida do ângulo. Não depende do tamanho do raio. O raio da circunferência, aqui, ó, essa circunferência tem esse raio para cá. Se esse raio fosse maior ou se esse raio fosse menor, isso aí não interferiria na questão do ângulo. Está correto também, né? Vamos aqui, ó. O comprimento do arco não depende, o comprimento é o tamanho disso aqui, pessoal. Tá bom?
Esse contorno aqui. O comprimento do arco não depende do tamanho do raio da circunferência. Quanto maior o tamanho, se a gente aumentar o tamanho desse raio aqui, ó, lá para cima, prolongar isso aqui, prolongar aqui, e for contornar o arco vai interferir, vai ter um tamanho diferenciado ou não, né? Então, essa resposta seria aqui. Essa é que está errada. Porque quanto mais eu aumentar aqui o raio da circunferência, né? Aqui, ó, para cá, e esse aqui para cá, e eu for contornar aqui a circunferência, o arco vai ter um comprimento maior. A medida dele, que é de angular, não. Mas o comprimento dele, que é de tamanho, sim. Então, aqui está errada, é essa. Aqui está dizendo que não depende. E, na verdade, depende, né? E só confirmando a última, diz assim, a medida do arco não depende, que é o que está dizendo aqui, mas o comprimento, sim. Realmente, a medida do arco não depende e o comprimento depende. Essa está correta, aqui está errada, é essa aqui, tá bom, pessoal? Essa aqui é a que está incorreta. O comprimento é para marcar errada. O comprimento do arco depende do tamanho. Ele está dizendo aqui que não depende. Ok? Vamos seguir para outra questão, né? Para a nossa segunda questão no nosso simulado. Aqui, circunferência, trigonometria na circunferência. Outra aqui, pessoal. Olha. Numa circunferência de diâmetro 12, qual a medida do comprimento de um radiano? Né? Qual a medida do comprimento de um radiano? Numa circunferência de diâmetro 12. A gente coloca novamente aqui um desenho só para tentar explicar melhor para vocês. O diâmetro dessa circunferência seria daqui, ó, desse ponto onde o cursor do mouse está, até chegar aqui, né? Isso é o diâmetro, que no caso é o dobro do raio. Nessa parte ele está dizendo assim, qual seria a medida do comprimento de um radiano? Veja, o que seria um radiano? Um radiano que ele diz é quando o comprimento do raio, né, o tamanho do raio, dá também o mesmo tamanho aqui do contorno da parte da circunferência, desse comprimento aqui do arco, né? Então, se o raio for do tamanho do comprimento do arco, então ele é chamado de um radiano. Então, se a circunferência tem 12 de diâmetro, quer dizer que ela só vai ter 6 de raio. Então, né, o diâmetro é o dobro do raio, então vai ter 6 de raio, e no caso, 6 também aqui no comprimento, né, nesse comprimento aqui do ângulo, tá bom? Então, a resposta seria metade, né? O radiano seria a metade, no caso seria aqui 6. Tá bom, pessoal? Metade, porque o radiano é do tamanho aqui do raio. E como o diâmetro é 12, o raio é a metade, que no caso é 6. A resposta seria aqui 6, tá bom? Vamos agora analisar a nossa terceira questão, né? A terceira questão de matemática que nos apresenta. Bora lá. Transformações só, né? Indique qual das frações a seguir equivale a 300 graus. As opções estão aqui em π, que no caso é π radiano, esse radiano é subtendido. Lembrando que esse π radiano equivale a 180 graus. 1π radiano equivale a 180 graus. Se a gente só substituir esse símbolozinho π por 180, né? A gente multiplica e divide aqui pelo denominador, algum desses aqui vai dar 300, tá bom? Algum desses aí vai dar 300. Vamos substituir aqui para ver. Se a gente multiplicar aqui 3 vezes 100, a gente pode dividir logo se quiser, tá bom? Porque isso aqui não vale 180, né? 180 dividido por 5 vai dar 36, né? 180 dividido por 5 vai dar 36. 36 vezes 3 só vai dar 108. Aqui não é, né? 180 dividido por 2 dá 90. 90 vezes 3, 270. Também não é. 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 5, 300, né? Então a resposta certa
seria essa aqui, ó. 5π sobre 3, substituindo o π por 180, né, daria 300, ok? Seria essa aqui a terceira opção. Passando para a nossa quarta questão, vamos analisar aqui o que é que a nossa quarta questão nos pede, tá bom? Bora lá. Quais são, respectivamente, a primeira determinação positiva e o quadrante do ângulo de 1640 graus? Isso aqui estava nas nossas primeiras listas, a primeira, se eu não me engano. Primeiro vamos relembrar o que significa determinação positiva. A determinação positiva é quando você pega o valor do ângulo que ele dá aqui e divide pelo valor de uma volta completa, né? Uma volta completa é 360. Quando você dividir, né? Vou colocar aqui uma observação para a gente lembrar como é que faz encontra essa primeira determinação positiva, tá bom? Aí eu vou colocar aqui até com desenho, veja. Quando dá uma volta completa é 360, né? Então é só pegar esse valor aqui, ó, de 1640 e dividir pelo valor de uma volta completa. No caso, eu vou dividir por 360. Quando eu divido por 360 dá 4 e ainda sobra 200. Então esse 4 que deu aqui, né? Esse 4 que deu aqui seria justamente quantas voltas vai dar. Vai dar uma volta, 2, 3, 4. E depois de 4 voltas ainda vai andar mais 200. Então 200 está onde? 90, 180, 200 vai estar aqui assim, ó, mais ou menos nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, o que é que eu teria? Né? 200 graus é a primeira determinação positiva, vai ser uma dessas três alternativas aqui. E se encontra em qual quadrante? Primeiro, segundo, parou aqui, não foi? Primeiro, segundo, terceiro, tá aqui nessa parte aqui. Então nós temos terceiro quadrante, tá bom? 200 e terceiro quadrante seria essa segunda alternativa aqui, ok? Agora a gente vai para a nossa quinta questão. Agora já tem aquelas análises, se eu não me engano, nas circunferências, tá bom? Vamos seguir aqui para a nossa quinta questão. Bora lá, análise já na circunferência. Pessoal, observando a circunferência trigonométrica a seguir, indique qual a letra que representa a medida do cosseno, tá bom? Cosseno do ângulo apresentado. A medida do cosseno, hein? Não é o ponto do cosseno não, tá bom? É a medida do cosseno. Vamos relembrar aqui. Sobre o eixo X, nós temos medidas de cosseno. Sobre o eixo Y, nós temos medida de seno. Como ele quer cosseno, não vai nos interessar o eixo Y, né? Mas sim o eixo X, ok? Então, bora lá. Fica a dúvida entre W e Z, mas a gente mata a charada, porque isso aqui, ó, M e N, isso aqui é par ordenado, né? Aqui é o ponto representado, aqui é ângulo, não tem nada a ver não. Vamos analisar aqui sobre o eixo X, eu só tenho o Z, né? Não tem outro valor aparecendo aqui, tá vendo? Só tem o Z, ok? Então, o Z representa essa medida do cosseno, que é o espaço da origem até esse pontinho aqui, tá bom? Então, seria Z a resposta correta para essa questão. Seguindo, vamos lá para a nossa próxima questão de matemática do simulado. Colocou aí, pessoal, tinha lá para vocês no simulado. Uma das questões dizia assim: baseado na representação simétrica da primeira figura, que é padrão, que é essa aqui, ó, representação das simetrias, tá bom? Da circunferência. Como se segue, diga quais são, respectivamente, os valores dos pontos A, B e C. Respectivamente, ele quer que a gente diga quanto vale o A, depois quanto vale o B e depois quanto vale o C, tá bom? Então, isso aqui é o padrão que a gente vai comparar, tá certo? O que é que acontece? Aqui, que a gente vai analisar, na circunferência do lado direito, nós temos aqui um ângulo de 60, que representa lá em cima π sobre 3. Por que π sobre 3? Porque o π vale 180, né? 180 dividido por 3 vai dar os 60, que é o ângulo que está sendo projetado, tá bom? E a distância daqui para cá
é a medida do cosseno de π sobre 3, ou seja, a medida do cosseno de 60. Tá bom? Isso é só para efeito de análise. Mas a gente não vai usar nada daqui, a gente vai usar essas informações aqui, comparando sempre aqui, tá bom? O ângulo alfa é esse valor dado π sobre 3. Então a gente vai substituir tudo aqui, ó. Quem será o valor A? O valor A é π menos o ângulo dado, no caso é π menos π sobre 3. Vamos olhar aqui como é que fica essa montagem, tá ok? Vamos ver aqui a solução já detalhada, só para a gente ir mostrando o passo a passo dessa resolução, tá ok? Mas vamos voltar aqui um pouquinho, né? Deixa eu voltar um pouquinho que passou, tá bom? Vou voltar só um pouquinho aqui. Então, quando eu faço aqui, ó, π, né? Eu tenho aqui, ó, π sobre 3, π menos π sobre 3, que é o π menos o ângulo dado, então eu vou ter π menos 3. O que é que faz? Faz aquele cálculo rápido, né? Que é só multiplicar, né? Eu tenho 3 vezes π, 3π, menos π fica 2. Então eu vou ter 2π sobre 3. Se eu tenho 2π sobre 3, eu já descarto essas duas últimas, não é isso mesmo? 2π sobre 3 vai ser uma dessas três primeiras. Agora vamos, que esse é o valor do A, né? Vamos agora descobrir o valor do B, que está representado aqui, ó, tá bom? Então eu vou ter π mais alfa, no caso é π mais o ângulo dado, que é π sobre 3. O mesmo raciocínio, só que aqui ao invés de subtrair eu vou somar, tá bom? Então é só fazer 3 vezes π, 3π, com mais π, 4π. 4π sobre 3. Então o B é 4π sobre 3, a gente já deduz que seja essa, né? Porque as outras estão diferentes, tá bom? Só para confirmar, o valor de C é 2π menos π sobre 3. Multiplica 3 vezes 2π, que dá 6π, menos π, que dá 5. Então fica 5π sobre 3. Confirmando tudo, é essa terceira opção, onde tem os valores respectivos aí, como ele pediu, de A, B e C. Ok? Seguindo para a próxima análise, nós temos aqui a questão seguinte, que nos diz assim, ó. Tendo por base a tabela a seguir, ele dá a tabela aqui com os valores dos senos e cossenos dos ângulos notáveis, né? Que é 30, 45 e 60, e utilizando a representação da circunferência no plano cartesiano, diga o valor do seno de 210 graus e em qual quadrante esse ângulo está localizado. A gente pode procurar logo o quadrante, né? Para ficar mais fácil, depois a gente vai ver a questão da localização. Vamos ver aqui só como é que ficaria essa representação na circunferência, né? Com o desenho, com as projeções, que fica melhor a gente fazer essa explicação e essa análise da circunferência trigonométrica. Tá ok? Pronto. A gente já traz aqui o desenvolvimento completo, mas vamos mostrar por quê, pessoal. Veja só. Ele quer 210, né? Então 210, vamos ver aqui, é sempre no sentido anti-horário, né? E lembre que ele está pedindo para seno, viu? E se ele está pedindo para seno, a gente vai ter por base o eixo Y, que é esse aqui, ó. Isso aqui que o mouse está passando, tá bom? Então bora lá, 210, sentido anti-horário, 90, 180, anda mais 30 para poder dar 210. Marcou aqui, né? Ele tem que passar pela origem, tá bom? Ele tem que passar pela origem e chegar lá no primeiro quadrante. Tem que ter a projeção lá no primeiro quadrante, então ele projeta para cá. Como é que a gente descobriu que aqui é 30? Veja, aqui é 210, quer dizer, de 180 desceu mais 30. Como ele está projetando uma simetria para cá, quer dizer que ele subiu 30. Como estava no zero, subiu aqui para o 30. Marcou 30 graus lá. Só uma explicação aqui, mesmo que a questão não peça diretamente, é importante a gente frisar. Como ele está pedindo seno, eu prolongo aqui para o eixo Y. Se ele estivesse pedindo cosseno, eu projetaria aqui para cima, tá bom? Pegando o eixo X. Como é seno, é sempre pegando aqui o eixo Y, tá bom? Então, por isso colocou aqui seno 210. Mas o nosso objetivo era descobrir o quadrante.
a gente está vendo que é o terceiro quadrante, né? Se é o terceiro quadrante, só vai poder ser essa, a primeira, a segunda ou a quinta, ok? Vamos lá. 30 graus, pessoal. Eu vou olhar na tabela, como é. Aqui ele está pedindo seno, né? Seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, terceiro quadrante, 1 sobre 2. Terceiro quadrante, 1 sobre 2. Eita, ficou a dúvida, Glauco. Tem 1 sobre 2 positivo e 1 sobre 2 negativo. Como é que a gente vai tirar essa dúvida aí? Veja, o seu valor é menos seno de 30. Por que menos? O eixo de referência para o seno não é o eixo Y? E o eixo Y, daqui, ó, da origem para cima, o que aparecer é positivo. Então, para o primeiro e o segundo quadrante. E o que ficar para baixo, terceiro e quarto, é negativo. Como 210 está no terceiro quadrante, está na parte de baixo do eixo Y, vai ser negativo. Ele corresponde a 30, só que negativo, porque ele está abaixo do Y, né? Ele está abaixo da origem e fica negativo para Y, tá bom? Então, menos 1 sobre 2, terceiro quadrante. Menos 1 sobre 2, terceiro quadrante, seria essa segunda opção aqui, ok? Vamos seguir. Aguardando aí a nossa próxima questão do simulado, para que a gente possa fazer a análise. Pronto, apareceu aqui o enunciado. É bem parecido, viu? Tendo por base a tabela, a mesma coisa. Ele diz aqui, ó, diga o valor do seno, só que aqui ele traz em radiano, né? Pi radiano, mas é o mesmo raciocínio, tá bom? Pode analisar do mesmo jeito. 2π sobre 3. Em qual quadrante ele está? Mesma coisa. Vamos primeiro substituir? Eu sei que esse π aqui, que é subtendido π radiano, vale 180. 1π radiano vale 180. Então, nós temos 180 dividido por 3, né? 180 dividido por 3 dá 60, tá bom? 180 por 3 dá 60. Então, 2 vezes 60 dá 120, não é isso? A gente vai colocar aqui a solução já montada, fica mais fácil a gente fazer a análise e a explicação, tá ok? Então, pegando essa análise aqui, ó, aqui já está montado para a gente analisar. Entendeu, pessoal? Aqui, ó, 180 dividido, para transformar para grau fica mais fácil, né? 180 dividido por 3 dá 60. 2 vezes 60 dá 120. Então, a gente vai procurar 120. Aqui 90, andou mais 30, marquei o 120 aqui. E por que só teve essa projeção para cá? Lembre-se que tem que projetar para o primeiro quadrante. Projetou para o primeiro quadrante, veio para cá. E por que essa linha veio para cá e também não desceu para cá? Ele quer seno. E seno tem que ser projetado para o eixo Y e não para o eixo X. Então, houve uma projeção primeiro para cá, para descobrir a medida do seno, e depois outra projeção, chegando lá no primeiro quadrante, que sempre tem que refletir no primeiro quadrante, para a gente descobrir qual é o valor correspondente aqui pela tabela, tá bom? Então, 120, projetei para cá, mas como é que eu descobri que 120 corresponde a 60? Veja, 120 foi uma descida aqui de mais 30 graus em relação a 90. Então, estava 90, desceu aqui mais 30 graus. Se desceu mais 30 para cá, e ele é simétrico do outro lado, então vamos descer mais 30 para cá. Se desceu mais 30 para cá, chegou até 60, ok? Vamos lá. 120 encontra-se no segundo quadrante, a gente está vendo, né? Primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante. E seu valor é, aí eu vou lá na tabela, seno de 60, né? Seno 60 aqui, pessoal, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Por que agora ficou positivo? Na questão anterior tinha ficado um valor negativo. É a questão do quadrante. Como a gente está analisando o seno e é eixo Y, como eu falei na questão anterior, o valor que tiver daqui para cima, seja no primeiro quadrante ou no segundo, vai ficar sempre positivo. Agora, daqui para baixo, em relação a Y, terceiro e quarto quadrante fica negativo. Como o 120 está no segundo quadrante, está na parte positiva do eixo Y, que no caso é o eixo do seno, ok? Por isso que fica positivo. Então, é segundo quadrante, raiz de 3 sobre 2. Segundo quadrante, aqui, raiz de 3 sobre 2. Tinha outro aqui que era trocado, tá vendo? 2 sobre 3. Mas é 3, raiz de 3 sobre 2, ok?
Então vamos ter aqui essa quarta alternativa, tá bom? Essa é a alternativa correta para a questão. A gente vai seguir, né? Seguindo aí, a gente tem uma próxima questão agora, para que a gente possa analisar, mas já acredito da nossa última lista, porque era falando já de cosseno, tá vendo, pessoal? Agora é falando de cosseno. A análise é praticamente a mesma, só que agora o nosso eixo que teremos por base da análise não será mais o eixo Y, mas sim o eixo X, tá bom? Pronto, temos aí o mesmo raciocínio, a tabela também, só a localização do cosseno de 135, para localizar ele e dizer em qual quadrante está. A gente já apresenta a resolução feita, só para facilitar a nossa análise passo a passo, tá bom? Então nós temos aqui já preenchido, vamos só analisar. Está aqui o círculo, a circunferência, né, com os eixos, e vamos ter aqui, ó. Vamos primeiro localizar 135, ok? Normal. 90 e anda mais 45 para poder chegar em 135. Por que é que agora teve essa projeção para baixo também? Porque agora é cosseno. E o eixo do cosseno é o eixo de X e não mais de Y, tá bom? É agora o eixo X. Projetou para cá. A medida do cosseno de 135 é daqui até a origem, tá bom? E sempre, não esqueça, tem sempre projetar para o primeiro quadrante. Então, projetou para Y, por conta que é cosseno. Desculpa, pessoal, projetou para X, por conta que é cosseno. E também projeta sempre para o primeiro quadrante. Essa projeção para o primeiro quadrante é para seno para cosseno. Tanto um quanto o outro tem que ter essa obrigatoriedade de projetar para o primeiro quadrante para poder olhar o valor correspondente na tabela. Tá certo? Então, a gente veio para cá. Como é que eu descobri que aqui é 45? Mesma coisa. 90 desceu mais 45 para poder chegar em 135. Como é assimétrico, 90 desce 45, quer dizer, chega em 45 também. Então eu vou olhar o valor de cosseno, agora é cosseno, viu, pessoal? Cosseno de 45 na tabela. Cosseno 45. Cosseno 45, raiz de 2 sobre 2. Coloquei raiz de 2 sobre 2. Ele está no segundo quadrante, a gente localizou. Mas por que é menos? Lembre-se, agora para cosseno não é mais o eixo Y, mas o eixo X. Daqui, tudo que tiver daqui para a direita será positivo para X, no caso positivo para cosseno, né? E seria primeiro e quarto quadrante. Mas para esquerda, segundo e terceiro quadrante será negativo. Como 135 está no segundo quadrante, está do lado esquerdo de X, vai ser negativo, tá bom? Então, negativo por conta disso. Vai ser segundo quadrante e menos raiz de 2 sobre 2. Segundo quadrante e menos raiz de 2 sobre 2, né? Seria essa primeira alternativa aqui, ok? Vamos agora para mais outra questão, se eu não me engano é a nossa penúltima questão, que vai ser novamente a respeito de localização de cosseno. Minto, pessoal, minto. Na verdade, essa aqui, se eu não me engano, já é a última questão mesmo, né? A 10ª questão nossa. Pois bem, em relação à localização do seno e cosseno dos ângulos, marca a alternativa errada, tá bom, pessoal? Vamos lembrar que aqui ele quer que você marque a errada, ok? Aí ele dá algumas explicações, né? Algumas frases aqui, para que a gente possa analisar melhor em relação a essa questão aí. Mas vamos ver aqui, pessoal. Eu vou disponibilizar aqui só para a gente analisar melhor, tá bom? Eles aqui, ó. Na verdade é o que a gente falou até agora. Os valores de cossenos referenciados no eixo X, cossenos referenciados no X, são positivos no primeiro e quarto quadrante. A gente acabou de ver, né? Para X é positivo aqui desse lado, ó. Então, primeiro e quarto quadrante, tá correta essa.
Os valores dos senos, referenciados no eixo Y, para cá, ó, são positivos no primeiro e segundo quadrante. Eixo Y aqui, positivo na parte de cima, primeiro e segundo quadrante. Está correta também. Terceira, os valores de cosseno no eixo X é esse aqui, cosseno, são negativos no segundo e terceiro quadrante. X é negativo do lado esquerdo, no caso, segundo e terceiro quadrante. Está correta também. Os valores dos senos em Y são negativos no terceiro e quarto quadrante. Y para cima, né? Y é aqui, ó, ele vai ser negativo da origem para baixo. Vai ser negativo no terceiro e quarto quadrante. Tá certo também. Então, como só resta essa última, vai ser ela a errada, né? Mas só confirmar. Os sinais dos valores dos senos e cossenos serão sempre contrários quando se tratar do mesmo quadrante, ou seja, em qualquer um dos quadrantes. Quando o valor do seno for positivo, o do cosseno será negativo e vice-versa. Não é em qualquer um. Tem valores aqui em quadrante que é positivo tanto para seno quanto para cosseno. Por exemplo, se você pegar o primeiro quadrante aqui, pessoal, qualquer valor que tiver no primeiro quadrante aqui, ele vai ser positivo tanto no eixo X, para o cosseno, quanto no eixo Y, para o seno, tá bom? Então isso aqui está errado, porque a resposta aqui seria nem todos. Ele está dizendo que são todos, né? Mas não é não, tá bom? Então a errada é essa aqui. As 4 primeiras estão certas, mas a errada é essa última. Ok? Espero que vocês tenham gostado, entendido a correção das questões de simulado, porque às vezes a gente acha que acertou e não percebe onde é que aconteceu o erro, né? Lá vocês tiveram acesso para saber quais acertaram e quais erraram, mas aqui a gente está dando explicação por quê, né? Por quê, fazendo a análise de cada questão, certo? Então, aqui a gente vai passar para o desafio, né? O desafio dessa semana é um desafio simples, acho que vai ter muita participação e o pessoal vai acertar logo, que é esse aí, ó. Tem aqui algumas igualdades, né? Se 1 é igual a 5, 2 é igual a 11, 3 é igual a 16, 4 é igual a 20, x vai ser igual, 5 vai ser igual a x. Ele quer saber qual é o valor de x. Olhando essa sequência, né? Essas comparações anteriores, para que você descubra quanto vai valer x aí, tá bom? Vamos participar, lembrando que até eu recebo as participações de desafio até terça à noite, tá ok? Até terça à noite a gente recebe as participações do desafio, tá bom? Vocês entenderam a explicação do desafio aí? Tem sempre esses gritinhos aí, né, para dar uma alertada na gente, não é surpresa para vocês. Mas é isso, pessoal, é vocês descobrir, comparando as igualdades anteriores, qual vai ser o valor do x aí. Tá certo? Pronto. Eu quero agradecer novamente. O simulado foi muito bom, voltar a dizer, a participação de cada um. E que a gente permaneça, né, dessa forma, sempre participando com as atividades e tudo. Sei que pode estar cansativo, desgastante, está todo mundo tenso, apreensivo, né? Mas, se Deus quiser, tudo há de passar. E vamos torcer primeiro para que a nossa saúde seja preservada e depois que a gente possa retornar a nossa vida dentro da normalidade. Tá bom? E eu vou ficar entrando em contato com vocês quando for nessa sexta-feira. Eu disponibilizo o material da atividade da próxima semana. Tá bom? Todo o material, uns vídeos de explicação, com alguma atividade que vai acompanhando, para a gente dar continuidade aos nossos assuntos de matemática. Tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e a gente vai se comunicando pelo grupo aí para tirar alguma dúvida, para ir orientando tudo. Qualquer novidade, eu entro em contato. Tá bom, pessoal? Valeu demais, um abraço.